Bora falar agora sobre o Vasco, que deve anunciar nas próximas horas seu novo diretor executivo de futebol, Marcelo Santana. Jornalista, ex-presidente do Bahia, foi o cara que colocou o Bahia de novo nos rumos. O Bahia vinha numa fase muito ruim, de salários atrasados, sem endividamento, sem títulos. Esse cara assume o Bahia em 2015 e até 2017, quando deixa o Bahia para que o Guilherme Belintani, que era então o seu vice, assumisse a condição do Bahia completamente diferente. Time extremamente competitivo, campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, pagando salários em dia, profissionalizou o clube. E depois, a partir dessa passagem do Marcelo Santana, o Bahia se colocou em outra condição. Desde que deixou a presidência do Bahia, o Marcelo chegou a atuar como empresário de atletas e, mais recentemente, desde fevereiro desse ano, voltou a ocupar o outro lado do balcão, atuando como executivo de futebol do América de Natal. Inclusive, o Marquinhos Santos, que é técnico do América, se despediu dele depois da partida dessa quinta-feira com os maiores elogios. Ele chegou a dizer o seguinte: vai deixar um legado aqui no América depois desses 5 meses, que ele tenha sucesso por onde for, porque é um grande profissional, fecha aspas. O que eu posso contar para o torcedor do Vasco a respeito desse novo executivo de futebol? Trata-se de alguém que estuda demais, que busca a profissionalização, que não tem amarras, está muito ligado às novas tendências do futebol e chega para o Vasco para tentar profissionalizar o clube. Gostei da decisão do Pedrinho. Quero contar também que Javier Valerro, atacante argentino de 20 anos de idade, tem sido sugerido para clubes brasileiros. Foi assim, por exemplo, com Corinthians e Vasco. O problema é que esse jogador ainda nem estreou com a camisa do Tajeres na atual temporada. Fica difícil fazer uma aposta em cima dele. Felipe Coutinho de volta ao Vasco. Rapaz, como é legal, né? Esse reencontro do Cria. Ele que surgiu nas divisões de base, sendo um jogador que já chamava a atenção do mercado europeu, tanto que foi comprado à época por 3 milhões de dólares, e a gente está falando isso em 2007 para 2008. Aí ele joga em 2009 a Série B e vai embora em 2010, já com 18 anos, para a Inter de Milão. A época era uma grande negociação. Hoje 3 milhões de dólares é bala, dinheiro de bala e chiclete para os grandes clubes brasileiros, né? E que sabem negociar. Mas o Felipe Coutinho deu a volta no mundo e conquistou títulos importantíssimos, né? Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, campeonatos nacionais. Jogou em altíssimo nível na Premier League, principalmente. Para mim, o melhor momento dele com a camisa do Liverpool. Ele brilhou no campeonato mais difícil do mundo. A Premier League é um campeonato à parte. É como se você jogasse futebol lá e nos outros lugares, e aqui no Brasil em especial, um outro esporte que você denomina como futebol porque quer ser carinhoso. Mas jogou em altíssimo nível. Teve grandes momentos também jogando pela equipe do Barcelona. No Bayern de Munique, altos e baixos. Ali, quando ele já vai pro Bayern, teve uma contusão séria, passou por uma cirurgia, e aí já não conseguiu performar tão bem. Mas é jogador de Copa do Mundo. Jogador cria do Vasco da Gama. Felipe Coutinho escolheu voltar para o Vasco da Gama. Esse é um movimento que a gente não pode esquecer. Ao retornar do Catar, com outras possibilidades, em especial do Brasil, pelo menos 5 clubes queriam Felipe Coutinho, ele escolheu voltar para o Vasco da Gama. E ao se aproximar do presidente Pedrinho e fazer a negociação para buscar este retorno, ele fez algumas considerações, algumas exigências, alguns pedidos, como, por exemplo, as voltas de Souza e do Alex Teixeira. Alex, que estava até o fim do ano passado no Vasco, não performou como nós esperávamos nessa volta. Pode ser que agora, num time melhor, e é mais qualificado esse time, hoje, com a chegada do Souza, do Felipe, o Alex consiga render, seja uma boa opção para o segundo tempo. Se olhar para o banco, ter um Alex Teixeira para entrar ali aos 15, 20 do segundo tempo. Não sei se o Souza vai ser um titular absoluto, mas vai acrescentar demais com a sua experiência. E o Felipe Coutinho terá próximo a ele pessoas que ele confia, amigos particulares, vizinho, como é o caso do próprio Souza. A volta do Felipe Coutinho mexe com a garotada. O sentimento do garoto, da criança, sentimento infantil, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E o Felipe Coutinho é mais ou menos esse exemplo. Saiu novo, referência para o torcedor, que viu pouco ele jogar, 1 ano e meio no profissional, rodou o mundo, Inter de Milão, Espanhol, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, Aston Villa, Catar, Copa do Mundo na seleção e volta para casa.
eu tô voltando para casa, como diz a música do Lulu Santos. E acho que é isso mesmo, esse é o sentimento do torcedor. O reencontro com o camisa 11, deve ser essa camisa, inclusive, que Felipe Coutinho vai usar. A partir do dia 10 de julho, ele já pode estrear. Hoje, nós estamos falando já no final de junho. Será que há tempo hábil em 15 dias ele entrar em forma? Ele não vem parado. Ele está de férias, mas vem treinando. Aliás, ele, Souza e o Alex Teixeira vem fazendo uma preparação física. Acredito que em 15 dias dê para ele estrear com a camisa do Vasco. Porque não dá para perder muito tempo. A gente vai entrar na 13ª rodada já amanhã. O Vasco joga com o Botafogo. Mais 3 jogos, 16ª. Abre a janela. São mais 12 pontos pela frente em disputa. E o Vasco não pode se dar ao luxo de ficar abrindo mão desses pontos no Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Coutinho precisa chegar para ontem. Mas, Fábio, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira são suficientes para a retomada do Vasco do Campeonato Brasileiro, para dar uma esperança ao torcedor que não vai ficar sofrendo até o final como foi no ano passado? Não. E eu respondo porque fiz uma pergunta para vocês e respondi que não e vou além. Porque desses 3, 2 para mim vêm como titulares. O Souza, para ser um 8, e o Coutinho. Imagino que dê para jogar o Rafael Paiva ou, se vier um outro treinador, no 4-4-2. Só que precisa a função do 5. Pô, o Hugo Moura está exercendo bem. Então, por enquanto, é o Hugo Moura. É o Cocão com o Souza. É um deles com o Souza. Coutinho, Paê, Adson e Verratti. Gosto. Acho interessante. Mas é suficiente? Não, vamos contratar um 5 pesado. Aliás, tem que quitar a dívida com o Atlético Paranaense, né? De R$1.600.000 pelo Hugo Moura. E um lateral direito? Paulo Henrique dá para ir até o final do ano? Eu contrataria um, desde que libere o Puma. Então a gente já está falando de mais 2 jogadores. Lembra no vídeo de ontem que eu fiz a sugestão de abrir espaço na folha? Rossi, Galdames, Zé Gabriel, Praxedes, Serginho. Olha quantos jogadores você pode abrir espaço para trazer esses 2 titulares de alto nível para o Vasco. Pô, hoje não tem dinheiro, hoje a situação está difícil, sim, mas abrindo espaço na folha, e aí cabe a capacidade do presidente do clube, do diretor de futebol, em conjunto, por enquanto, com o executivo Pedro Martins, que está por lá, abrir esse tal do espaço. Porque os outros estão se reforçando. Olha o Cruzeiro que está fazendo no mercado. Por exemplo, outros clubes vão se reforçar na janela, aqueles que precisam mais. Mas o Cruzeiro é o que vem mais forte, por exemplo, nos reforços. E nós? Vamos ficar para trás? Felipe Coutinho, golaço. Souza, belo gol. Alex Teixeira, gol. Mas é pouco. Para a necessidade do Vasco. Até porque, o que eu sempre digo e repito, todo e qualquer clube hoje precisa trabalhar com 16 titulares. Porque todo jogo, 5 entram em campo. E esses 5 que entram não podem ser tão diferentes, tão distantes daqueles 5 que vão sair. Porque aí você vai oxigenar o time, mas vai tirar 50% do seu poder técnico dentro da equipe. Aí o adversário, ó, deita e rola, vai só saborear, partir para cima do Vasco, no caso. Vamos falar do Felipe Coutinho. Preciso falar para você sobre o Felipe Coutinho. Até porque eu passei a informação de que ele iria estrear diante do Corinthians. E agora eu preciso falar para você que o jogo não será mais contra o Corinthians e que tampouco ele poderá ser regularizado no dia 10. A regra não é só para ele, para todos. Eu vou te explicar. Mas antes, vamos falar do Marcelo Santana, que será o novo diretor executivo do Vasco da Gama, assumindo o cargo que era do Pedro Martins. O Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas isso vai se confirmar. Mandou um vídeo para mim, Márcio Martins, eu repito aqui, é um jornalista respeitado na Bahia, que já foi em várias Copas do Mundo, tem credibilidade, ex-presidente da ASEB, Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil. Ele conhece muito bem o ex-presidente do Bahia e agora diretor do Vasco da Gama. Preste atenção, Márcio Martins falando sobre o Marcelo Santana. Olá, Baran, grande abraço para você. Falar de Marcelo Santana, para quem tá na Bahia,
é fácil porque todos conhecem, né, a trajetória recente dele. Ele é um dirigente jovem que assumiu o Bahia entre 2015 e 2017 como presidente, mas antes disso sempre foi um jornalista, né, esportivo, torcedor do Bahia, e do nada ele caiu de paraquedas na presidência do clube. Eu explico como é isso. O Bahia passou por um momento de intervenção, vinha de gestões muito ruins, pífias, e no momento em que buscaram candidatos, né, para concorrer a uma eleição que estava muito polarizada com pessoas da oposição e que não representavam o grupo que tinha tomado o poder no Bahia judicialmente, e ele apareceu como um nome leve, uma solução para ganhar as eleições, e qualquer um que fosse colocado naquela ocasião, depois de uma intervenção, depois do Bahia passar por muito problema, aquele grupo que tomou o Bahia na justiça poderia eleger uma pedra, né? E quem foi eleito foi Marcelo Santana. Ele era muito criticado, né, pela torcida, porque era um jornalista, mas naquele momento ele teve o apoio do sócio e acabou sendo eleito, presidiu o Bahia de 2015 a 2017, conquistou na gestão dele um Campeonato Baiano, uma Copa do Nordeste, mas na gestão ele realmente não se notabilizou por grandes contratações, por uma gestão assim que pudesse ser elogiada pelo seu torcedor. Tanto que não continuou no Bahia, e ao sair do clube, junto com o Marcelo, né, que era o diretor financeiro do clube na época, eles colocaram a empresa e resolveram agenciar jogadores de futebol. Ele virou empresário do futebol e técnico de futebol, e fazer negociações e intermediação de jogador de futebol. Não sei por que essa empresa deu certo, não deu, não tenho informações com relação a isso. Ele voltou para ser candidato à presidência do Bahia no ano passado, né, quando já estava o Bahia com Guilherme Belintani, que já tinha 2 mandatos. O Bahia já estava com o Grupo City, já tinha se transformado na Sociedade Anônima do Futebol. Ele se candidatou e o grupo que estava presidindo o Bahia ficou contra o Marcelo Santana, e grande parte da torcida também contra, porque a grande problemática da eleição foi: ora, você é empresário de jogador de futebol e você vai comandar o Bahia? E aí, durante a campanha, veio uma declaração que pegou muito mal, né? O Bahia não estava bem, o Bahia, primeiro ano da SAF, estava praticamente caindo para a segunda divisão e só se safou na última rodada contra o Atlético Mineiro, que o Bahia ganhou e o Santos perdeu do Fortaleza, e o Bahia conseguiu se safar da segunda divisão. E naquele momento de crise, o Marcelo Santana, para ganhar a eleição, tinha 3 ou 4 outros candidatos no ano passado, ele saiu com uma informação de que teria votado contra a formação da Sociedade Anônima do Futebol com o Grupo City. Isso caiu como uma bomba, porque apesar da campanha ruim dentro de campo, houve investimento de mais de 100 milhões. Resultado, ele acabou perdendo as eleições, ele não conseguiu a presidência do clube. Neste período, ele se afastou da empresa para não configurar um conflito de interesses, mas logo depois da eleição, ele voltou a figurar na empresa de atletas, né, de agenciamento de atleta de futebol, atuando como empresário do futebol. De repente, depois de tudo isso, ele surgiu com o convite e assumiu o Clube de Natal, né, o América de Natal. Ele fez um trabalho desde o início do ano e continua até agora no América de Natal, agora que ele está saindo para o Vasco da Gama. Resumindo, ele aqui na Bahia tem um certo prestígio, mas com minoria da torcida, não teve uma situação favorável na última eleição, porque o torcedor realmente preferiu o Emerson Ferretti, que era muito mais confiável, porque tinha muitas informações desencontradas e muitas preocupações do torcedor, do sócio do Bahia, com relação a esse outro ramo de atividade que teria um conflito de interesses do Marcelo Santana para presidir o Bahia. Agora a gente está vendo de que ele partiu para um outro caminho, sendo diretor do América de Natal e agora assumindo o Vasco da Gama. É uma incógnita. O Vasco está fazendo uma aposta. Até agora, no curto momento, como diretor, como gestor, ele não tem mostrado um trabalho que a gente possa elogiar e dizer que tudo vai dar certo no Vasco. Ele, na Bahia, chegou a presidir o maior clube de futebol do estado, mas foi muito discreto durante um mandato de 3 anos e não se reelegeu, e na última eleição perdeu
para o Emerson Ferretti, que foi goleiro do Sport Clube Bahia. Baran, um grande abraço para você, tudo de bom, e a gente espera ter contribuído aqui com algumas informações com relação ao diretor de futebol que o Vasco está contratando. Um abraço, Muito amigo. obrigado, Márcio Martins, pelas informações. Vamos torcer para que o Marcelo Santana faça um grande trabalho como diretor executivo da SAF no Vasco da Gama. Estamos todos na torcida pelo Marcelo Santana. Bom, vamos falar do Felipe Coutinho? Eu falei em várias oportunidades que o Felipe Coutinho iria reestrear com a camisa do Vasco diante do Corinthians no Maracanã. E que o jogo seria no dia 11 ou no final de semana seguinte. Mas isso não vai se confirmar. E eu vou explicar por quê. O jogo Vasco Internacional, ele estava programado para uma segunda-feira no dia 8. A janela abriria no dia 10, Felipe Coutinho seria registrado e ele jogaria contra o Corinthians no dia 11, tranquilamente. Mas duas decisões foram tomadas pela CBF, decisões importantes e que mexem diretamente com a estreia do Felipe Coutinho. O jogo do Vasco com o Internacional, ele foi antecipado para o dia 7. Por consequência, o jogo contra o Corinthians do dia 11 foi antecipado para o dia 10. E agora vem um detalhe. Estou mostrando aí os documentos da CBF. Os jogadores serão regularizados somente a partir do dia 11. Embora a janela se abra no dia 10, os registros serão feitos a partir do dia 11, para que não haja um desequilíbrio. Uma vantagem para times que vão entrar em campo no dia 11 com os novos contratados. Quem joga no dia 10 ou no dia 9, na mesma rodada, não poderiam se utilizar dos contratados. Então a CBF tomou essa decisão. Jogadores só serão registrados no dia 11, todos só poderão jogar na rodada subsequente. Então, o Felipe Coutinho, por essas duas decisões da CBF, antecipação do jogo do Vasco contra o Corinthians para o dia 10, e os jogadores serão registrados somente a partir do dia 11, inviabilizou a estreia do Coutinho contra o Corinthians. Por consequência, o jogo do Vasco contra o Corinthians será em São Januário. Não há mais o interesse em levar esse jogo para o Maracanã. E quando será então a estreia do Felipe Coutinho? O primeiro jogo do Vasco, pós-dia 11, será contra o Atlético Goianiense. O jogo será no dia 17, em Goiânia. E depois, o Vasco joga no dia 21 contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Portanto, Felipe Coutinho não deverá estrear pelo Vasco no Rio de Janeiro. Deverá ser fora de casa, porque não há por que o Vasco ficar segurando a estreia do Felipe Coutinho por tanto tempo para ele jogar só no dia 25 de julho, que é quando o Vasco joga em casa diante do Cuiabá. O Vasco não está bem na tabela, não está bem posicionado, não há por que ficar segurando tanto tempo a estreia ou reestreia do Felipe Coutinho para o dia 25 de julho. Lamentavelmente não será mais contra o Corinthians, eu estou explicando aqui todos os motivos. Por força de documento da CBF, ele estreia então fora de casa diante do Atlético Goianiense ou Atlético. Salve, vascaíno. Ficamos com um giro de notícia aí de todos os amigos aí. E o Cuca não vai ser treinador do Vasco, porque ele falou que não quer, nessa janela de temporada, ele não quer ser treinador no Brasil. Ele quer ir para fora, ele tá fazendo aula de inglês para outros clubes. E o Vasco tá aí à procura também de um zagueiro aí que tá para vir ao mercado, tá esperando, né, a janela abrir aí. A janela abrindo, eles vão estar fazendo a contratação aí de mais um zagueiro aí, mais dois. E esperando aí o Aston Villa também dar resposta aí sobre Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho também quer mais 3 reforços aí. Vai dar bom, claro. E Felipe Coutinho vai ficar no Vasco mesmo. Mas família, inscreve no canal aí, ativa
o sino para ter as notificações e também deixar no comentário aí tudo que faz parte aí sobre o Vasco aí e a gente ficar por dentro de tudo, porque seu comentário é muito importante aí no YouTube. O YouTube tá reconhecendo aí e tá distribuindo para mais e mais e mais e mais pessoas. Deixando aquele like aí também, que o YouTube também reconhece também que o vídeo tá bom. E vamos por o giro. Rafael Paiva aí que hoje vai assumir aí contra o Botafogo. E o que vocês acham aí? Se ele tem que repetir os mesmos jogadores que ele no jogo passado, que não teve a vitória, mas jogaram bem e com detalhes também que possa melhorar. Deixa no comentário aí o que vocês acham aí do Rafael Paiva também. E vamos ficar aí até o próximo vídeo. Valeu, minha família. Dá essa força aí, ajudando nós, inscrevendo no canal aí. A gente está com 535 inscritos aí, estamos subindo. Graças a Deus aí, graças a você. Sem vocês, a gente não é nada. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.